Olá, eu sou Fábio Figueiredo, Vlad, falo aqui diretamente de Berlim, na Alemanha. Vamos falar sobre Bovespa? Hoje eu quero começar com um gráfico diferente para os amigos, tá? Esse aqui é o gráfico The Trend do Ibovespa. O que é o gráfico The Trend? O gráfico The Trend é sem a tendência. Então a gente faz um cálculo, né, para extrair a tendência do ativo, né, do índice, enfim, do mercado que você quiser, certo? Então aqui eu tenho o Ibovespa sem tendência desde o começo dos anos 2000, certo? E tirando a tendência do mercado, a gente consegue ver níveis de extremos. Quem já é meu aluno, quem já me acompanha há bastante tempo, sabe que esse gráfico me ajudou a ver o topo lá do meio do ano de 2021. Esse topo aqui, ele foi denunciado por esta forma de ver o mercado, né? Forma sem tendência, tá? Veja que o mercado ficou, esse aqui é o gráfico mensal, tá? São dados mensais. O mercado ficou aqui o ano de 2023 entre a média, né, do gráfico The Trend e um desvio, certo? Entre o desvio que está essa linha aqui amarelinha, correto? E ela equivale a praticamente os 118 mil pontos, tá? 117 pouquinho, quase 118, tá? E a média, no momento, ela está em 108, tá? Então o mercado ele está dentro dessa região aqui, correto? Se o mercado eventualmente conseguir se livrar ali, vamos arredondar a região dos 120 mil pontos, isso ficaria em aberto até a região dos 132, é onde no momento está aqui a linha correspondente aos dois desvios. Agora, se o Ibovespa seguir em queda, coisa que não é comum no final do ano, no último trimestre do ano, especialmente em anos pós-eleitorais, a gente teria aqui o objetivo na região dos 108 mil pontos, tá? Então comecei com um gráfico diferente a respeito aqui do nosso mercado. Pouca gente utiliza esse tipo de gráfico para analisar o mercado. Eu gosto de utilizar bastante, obviamente que é bem esporádico. Faz sentido eu ficar olhando todo dia, tá? Aqui a gente tem o nosso Ibov, mas no gráfico do ciclo pós-eleitoral, né? Que é o ciclo presidencial. Tá? E vejam que em azul a gente tem o ciclo dos anos pós-eleitorais, né? E em vermelho a gente tem o que de fato o mercado está fazendo, né? Esse ciclo ele ajudou bastante ao longo do ano a identificar os pontos de reversão relevante. O último ponto relevante que nós tínhamos era aqui em agosto, né, no meio de agosto. O mercado foi fazer um fundo um pouco depois. O mercado fez o fundo naquela região, mas veja que desde então o mercado não ganhou uma tendência. O mercado está de lado, literalmente de lado. Está praticamente no mesmo ponto em que ele esteve quando ele marcou o fundo lá em agosto, né? Detalhe, né? Aqui a gente não olha o movimento do ponto de vista de expansão, né? Ah, ele subiu aqui 10%, o índice também deveria ter subido 10%. Não, a gente vai olhar a direção, tá? Por exemplo, o topo que o mercado fez aqui em setembro estava alinhado com o ciclo pós-eleitoral, tá? Em seguida, no ciclo pós-eleitoral, a gente tinha um fundo logo em seguida, aqui, né? Final de setembro, começo de outubro, aonde, em anos pós-eleitorais, o mercado iniciou uma alta forte e subiu até o final do ano. Coisa, reitero, que ainda não aconteceu. Tá? O mercado ainda não demonstrou forças para iniciar o movimento de alta. No momento, reitero, o mercado está numa zona de suporte, a gente vai identificar e vai estudar o gráfico do preço em seguida, né? Mas com muita dificuldade aí de montar um fundo e iniciar a sua e se realinhar aos ciclos, tá? Eu já começo também falando aqui do dólar, né? Do ponto de vista de ciclo em ano pós-eleitoral, tá? O dólar está muito mais alinhado que o Ibovespa, tá? O fundo do dólar esperado era aqui por volta de julho, o fundo de fato vai acontecer algumas semanas depois. Eu coloquei lá naquela época que o mercado tinha um fundo a ser montado e que deveria subir até outubro, e o mercado subiu até o começo de outubro, na realidade foi até semana passada, certo? E o dólar está aqui exatamente nessa região aqui do ciclo, ó, corrigindo conforme era esperado para cair ainda mais até o meio de novembro, né? Então, curiosamente, o dólar tende a cair ainda mais até o meio de novembro, para aí sim, no final do ano, também subir curiosamente. É o que o mercado vem fazendo ao longo aí dos últimos 20, 25 anos de histórico que temos, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, naturalmente, não deixe de dar like aí no vídeo, tá bom? Buenas, vamos falar aqui do nosso Ibov, tá? Esse aqui é o gráfico diário do Ibovespa, tá? O mercado que vem caindo e caindo relativamente forte, né? Ao longo do mês de outubro, a gente já tem uma queda aí de 3%, o mercado vai fazendo mínimas mais baixas
aqui, né, no gráfico mensal. A gente já teve o mercado chegando numa zona importante de objetivo, que era exatamente 111.700, tá? Mas aquela coisa, nada de o mercado reverter, né? O que é uma reversão de mercado? É um pivô de alta, é um zigue-zague ascendente, né? A gente só pode dizer que de fato o mercado vira tendência quando os preços montam um fundo acima do fundo anterior e a gente tem o seu topo rompido. No momento, tecnicamente falando, o que nós temos é um alargamento, tá? Então esse alargamento ele pode ser traçado de diversas formas, né? O que inicialmente eu estava acompanhando era esse aqui em amarelo, né? Mas há também a hipótese desse outro aqui em vermelho, lembrando, né? Análise técnica são hipóteses que a gente traça, né? Essa aqui é uma hipótese, essa aqui é uma outra hipótese, a gente nunca sabe o que o mercado vai fazer, tá? O que a gente sabe? A gente sabe que o mercado está numa zona de suporte, que o mercado está com muita dificuldade de ganhar uma tendência limpa, tá? Porque por incrível que pareça, isso aqui é uma tendência indefinida. Ó. A gente tem topo mais alto, certo? E a gente tem fundo mais baixo. A gente está num cenário de tendência indefinida. Ou seja, a gente tem alargamento dentro de alargamento. Eu posso até considerar mais um alargamento aqui, ó. Tá? Vamos colocar isso aqui em vermelho. Tá? Então, para quem estudou o mínimo aí de análise gráfico, análise técnica clássica, sabe que esse tipo de contexto aqui é o mais difícil, é o mais complexo de superar. Né? O mercado diz que vai romper o topo e volta, diz que vai perder o fundo e volta para dentro da congestão. É muito difícil trabalhar dentro desse contexto. Tá? No momento, a gente tem o Ibovespa dentro de uma tendência, tecnicamente falando, indefinida. Tá? Facilita a visualização da tendência quando a gente coloca as médias, né? Aí a gente tira toda a avaliação técnica e fica com as médias, né? As médias vão me dar a direção para onde os preços estão indo no momento. Olha aqui, ó, as médias móvel de 20 e 50 estão apontadas para baixo, tá? No método Vlad, que é a minha abordagem de swing trade, eu uso só isso aqui para definir tendência, justamente para não gerar dúvida no aluno, né? Para que ele não se perca na hora de avaliar o mercado e tenha um critério objetivo, né? 100% objetivo para validar a tendência. Eu considero essa, para quem faz swing trade, a lógica mais interessante, né? Aqui é uma avaliação semanal, né? Eu diria que ela tem mais um efeito de médio prazo, né? E que cabe a gente avaliar ciclo, avaliar coisas um pouco mais complexas, que na minha visão, tá? Quem faz swing trade não precisaria se preocupar com isso. Essa é a minha interpretação, pelo menos, tá? Mas vamos lá. Então aqui a gente tem o Ibov, dentro desse alargamento, testando linhas de referência, em cima de uma região de suporte, né? Isso aqui são gaps ocultos, tanto no semanal e mensal. E se o mercado, porventura, insistir em queda, tá? A gente tem a região aqui do 108.300, que é justamente a média lá do gráfico do Ibov sem tendência, tá? Então agora é acompanhar. Um sinal absolutamente altista seria o mercado superar qualquer máxima, tá? A gente já vem aqui com o mercado fazendo 1, 2, 3, quarto dia consecutivo de mínimas menores, tá? Não é comum o mercado fazer muitos dias de mínimas mais baixas e não fazer alguma recuperação, né? Uma mínima mais baixa, 2, 3, 4, na quinta o mercado marcou fundo. Uma mínima mais baixa, 2, 3, 4, na quinta, quem sabe a gente pode, ó, 1, 2, 3, 4 na quinta, recuperação. Uma mínima mais baixa, 2, 3, na terceira já houve a recuperação, né? Então, mínimas mais baixas consecutivas é um sinal importante de ser acompanhado. Então fiquem de olho aqui na superação da máxima de sexta-feira, talvez olhar o índice futuro, né? Possa ficar um pouco mais limpo, né? Esse aqui é o gráfico do índice futuro, né? Sem a taxa de juros, tá? Não é, ó, é bem diferente de olhar o gráfico assim. E assim, Ctrl K. Aqui a gente tem o juro embutido, a gente tira a taxa de juros, a gente tem aqui o índice futuro, né? Que tem esse contexto um pouquinho diferente aqui, né? Do Ibov, obviamente, porque aqui a gente já tem... enfim, não vou entrar mais em detalhes para não complicar a situação, tá? Mas monitorem a máxima dessa sexta-feira, tá? O mercado vindo a superar a máxima dessa sexta, a gente pode iniciar aqui um processo mais importante de recuperação, tá? Então é basicamente isso, não tem muito o que falar, tá? O mercado no geral está bastante fraco, né? Chama atenção do ponto de vista positivo a Petro, tá? A Petro renovando o máximo, inclusive, olha só onde é que a Petro foi lá fechar um gap, né? Ó, aqui se eu tiro, aqui é o gráfico não ajustado de Petro, tá? Então a gente tinha uma máxima lá em 2009, que é o gráfico sem dividendos. Então eu tiro os dividendos, tá? E a gente consegue ver
o preço de memória, de fato, do mercado. Esse aqui é o gráfico não ajustado, tá? E olha lá no que o mercado foi lá, de fato, fechar, que era um gap oculto de longuíssimo prazo, óbvio que não tem efeito tanto assim na prática, né? É raríssimo a gente ter um contexto desse. Esse aqui é o gráfico que normalmente a gente avalia, ó, o gráfico é ajustado, né? Eu uso o gráfico ajustado, tá? Justamente para não gerar confusão, mas obviamente que eu sempre dou uma olhadinha, especialmente quando o papel está em topo histórico, né? Quando eu não tenho resistência, como é o caso aqui de Petro, né? Ó, tá renovando o máximo, não tenho resistência. Então com o lotidão contra o J, aí você tem o gráfico não ajustado e você consegue ver resistências bem importantes aí de ser monitoradas, beleza? Vamos falar do dólar. Então aqui o gráfico do dólar, deixa eu ver se eu tô com o gráfico correto. Eita, tô com o gráfico correto, né? Ó, Ctrl K, tá? Tira a taxa de juros. O que a gente tem no dólar no momento? O mercado vindo para baixo da média móvel de 20, tá? Entre a média móvel de 20 e a média móvel de 50, elas ainda estão apontadas para cima, ou seja, de uma forma objetiva de avaliar a tendência, a gente tem uma tendência de alta vigente, uma zona de suporte bem forte aqui nos 5.000 pontos, região de número redondo, né? Cenário baixista de fato para o dólar é só se o mercado perder essa região, né? O mercado vindo a perder essa região, aí há um alinhamento com o gráfico do ano pós-eleitoral, né? Onde o fundo esperado está aqui, ó, para o meio de novembro. Então daqui até o meio de novembro eu manteria aí um viés um pouco mais baixista para o dólar e na expectativa de o mercado marcar um fundo, quem sabe aqui um fundo duplo, né? É uma possibilidade. Esse movimento que o mercado está fazendo, pessoal, ele está lembrando bastante o ano de 2000 e... Deixa eu ver que ano que foi, cara. Não lembro que ano que foi. Foi o ano de... Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Ano de 2020, tá? Então o mercado marcou topo lá em 2020, em julho. Fez uma queda. Recuperou, voltou a subir e respeitou aqui o fundo anterior. Tá? Então, se a gente tiver uma alta forte ou relevante aqui nessa região, a gente começa a ter um alinhamento com aquela leitura ali, né? Tá bem similar, bem parecido. Tá? Então, aguardemos, especialmente o mercado vindo a superar a máxima de sexta-feira. Tá? Lembrando que do ponto de vista técnico, a tendência do Ibovespa é indefinida. E se a gente começa a colocar critérios mais objetivos, né, para tirar a subjetividade da avaliação técnica, aí sim, a gente tem uma tendência de baixa. Pelo método Vlad, seria uma tendência de baixa forte, né? Para swing trade, eu não uso ciclo, eu não uso avaliação subjetiva, justamente para que o aluno, né, consiga replicar a abordagem, não fique perdido, né? Até porque fazer uma avaliação mais complexa, assim, realmente precisa de bastante experiência. Estão ouvindo? É o bombeiro. Então, basicamente, é isso. Tenho aqui a minha última semana na Alemanha, né? Regresso para o Brasil na semana que vem. Está sendo uma experiência bem interessante. Não deixe de me seguir aí nas outras redes sociais, tá bom? Um vídeo aí um pouco mais curto e objetivo. Espero que tenha sido útil e que você tenha uma ótima semana. Forte abraço. Tchau, tchau.